A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Gostaria de deixar uma palavra direto do coração do Senhor para os nossos corações. Mas antes de ler a palavra, eu gostaria de pedir você que está nesse canal, né? Já deixa o seu like, já deixa o seu joinha. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se, é muito fácil, é só clicar nesse letreiro que está escrito em vermelho, inscrever-se, né? E você fará parte, né, desse canal, em nome de Jesus. Você que puder compartilhar esta mensagem com outras pessoas, né, compartilha, né, deixe seu comentário, seu pedido de oração, né, você tem liberdade aqui, amém? Eu gostaria de deixar uma palavra do Senhor que está lá no livro do Evangelho de João, capítulo 9. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus ele estava passando ali e viu um homem cego, avistou ele e os seus discípulos avistaram um homem cego. Então seus discípulos vieram até ele e disseram: Mestre, quem pecou, estes ou seus pais, para que nascesse cego? Né? E Jesus ele falou assim: nem ele, nem os seus pais, mas ele é cego para que manifeste a glória de Deus, a obra de Deus na vida dele. Né? Quando ali aqueles discípulos eles viram aquele homem com aquela limitação, porque era muito comum naquela época pessoas sofrerem algumas limitações por pecados que eles cometiam, e então eles ali eram, como se diz, castigados, né, com algumas certas limitações. Então ali os discípulos associaram aquela limitação a um pecado que ele ou a sua casa cometeram, para que ele ali estivesse pagando, semeando pelo pecado, colhendo, né, o que ele pelo pecado que eles tinham semeado. Então eles perguntaram: Senhor, quem pecou? Foi ele ou foram os pais deles para que ele nascesse assim? Jesus falou assim: ninguém pecou, não foi ele nem os pais dele, mas ele nasceu assim para que a obra de Deus venha se manifestar na vida dele. Ele nasceu assim para a glória de Deus, né? E eu imagino quantos anos aquele homem estivesse na presença do Senhor, quanto tempo aquele homem estivesse ali na beira daquele caminho, esperando um milagre de Deus, né? E muitas pessoas olharam, como os discípulos olharam ele, associaram aquela limitação como um pecado, né? Mas Deus, o que Deus ele queria? Deus ele queria manifestar a glória dele através daquela limitação que aquele homem tinha de não enxergar, né? Então Jesus ele foi ali logo naquele homem, preparou um lodo, né? Cuspiu no chão, preparou um lodo, passou nos olhos dele e falou assim: vai ao tanque e lava. E quando ele foi até o tanque e lavou, ele ficou curado, né? E eu quero dizer que muitas coisas acontecem na nossa vida, muitas limitações, muitas aprovações acontecem na nossa vida para a glória de Deus ser manifestada, né? Muitas vezes a gente tem olhado as situações, muitas vezes a gente tem olhado para os momentos e a gente tem pensado que Deus tem nos esquecido, pensado que nós às vezes estamos em falha com Deus. Nós temos pensado que às vezes Deus ele esqueceu de nós, Deus ele não olha, não ouve nossa oração, mas Deus ele me trouxe aqui para dizer para você: essas coisas estão acontecendo para a honra e glória do nome de Deus, né? Para que as pessoas possam olhar e ver a manifestação. A palavra do Senhor vai dizer que quando aquele homem retornou do tanque, quando ele lavou o lodo dos seus olhos, retornou, muitos olharam e disseram: não é aquele homem cego que estava ali à beira do caminho? Não é aquele homem que muitos anos estava ali à beira do caminho cego? Não é ele? Não é o mesmo? Né? Eles ali indagaram e perguntaram, porque eles ficaram maravilhados. E eu quero dizer que isso talvez vai acontecer na sua vida. Isso vai acontecer na sua vida, né? Isso vai acontecer na sua vida. As pessoas vão olhar e vão saber que é para a glória de Deus. Vão saber, né, que Deus ele é na sua vida. Né? Porque essa luta que você tem passado, mulher, essa luta que você tem passado, homem, é para manifestação da glória de Deus na sua vida, para manifestação da glória de Deus na sua casa, para manifestação da glória de Deus no meio da sua família, né? Não pense que Deus ele fechou os céus e não quer mais te ouvir, né? Não pense que Deus ele virou as costas para você, né? Deus ele vai manifestar do seu poder na sua vida. Talvez você tenha passado por limitações, mas Deus ele vai te colocar em lugares, né? Que as suas limitações vão parecer que não combinam com aquele lugar,
né? Deus ele vai te colocar em lugares que se você olhar para os olhos humanos, você não vai conseguir, mas Deus ele vai manifestar a obra dele na sua vida. Né? Se eu fosse olhar com os meus olhos, quando Jesus ele falou assim, vai até o tanque e lava, né? Eu poderia dizer assim, como que um cego vai até um tanque, né? Lavar os seus olhos, né? Jesus ele falou algo para aquele homem, né? Para um homem cego, para ele ir a um lugar, e aquele homem ele foi até o tanque, né? E lavou os seus olhos. Talvez Deus tenha colocado você em lugares que você não tenha acreditado, né? Talvez são lugares tão grandes para você, mas eu quero te dizer que Deus ele vai te manifestar a obra dele na sua vida e vai te capacitar para toda boa obra que ele tem operado na sua vida. Muitos olharão, muitos temerão a Deus, muitos confiarão no Senhor pelo que Deus ele fará na sua vida, pelo que Deus fará na sua casa, pelo que Deus fará na sua família, pelo que Deus fará. Talvez Deus tenha prometido, a sua casa é minha. Talvez Deus tenha prometido, eu vou fazer grandes obras no meio da sua família. Mas quando você tem olhado, aquilo parece ser, a sua visão parece ser contrária ao que Deus tem falado. Deus ele vai surpreender muita gente, né? Deus ele vai surpreender muita gente que está me ouvindo. Muita gente que tem olhado para você e não tem crido na palavra. Né? Muitas vezes você tem falado das promessas de Deus para as pessoas têm rido, as pessoas têm zombado. Mas eu quero te dizer, espera para que você veja, porque tudo que você tem passado, todas as provações é para manifestação da glória de Deus, né? Manifestação da glória de Deus na sua vida, amém? Fica na paz do Senhor e espera mais um pouquinho, porque o que Deus ele fará vai ser grande em nome de Jesus.